Nós vamos ter um tempo agora para a gente refletir sobre a palavra de Deus, essa mensagem do nosso pastor. É muito forte, assim, eu confesso que eu sou suspeito, porque sou tão apaixonado pelos nossos pastores, pelos nossos líderes. Eu tenho até vontade de chorar quando eu vejo assim, porque é muita dedicação, sabe, queridos? Eu tenho tido o privilégio de já estar nessa caminhada desde 2010. Eu não tinha uma história cristã, minha família se dizia cristã, mas de longe vivia o verdadeiro cristianismo. E quando a gente conversa sobre legado, tem tudo a ver com isso, com os valores. E quando eu me deparei com essa família espiritual, que é a paz, o Senhor fez cair por terra muitos preconceitos que eu tinha sobre crentes, né? E é muito lindo de ver tudo que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família, através da nossa vida, no meu trabalho. Para a glória de Deus, hoje, eu, minha esposa e os nossos 3 filhos, assim como muitas famílias que estão aqui, somos envolvidos até o pescoço na obra de Deus. E é muito forte, porque eu aprendi que pau que nasce torto, até a cinza é torta. E eu ouvi isso repetidas vezes durante toda a minha criação. E quando eu me deparei com esse legado, eu entendi que, na verdade, um pau torto, um pau que nasce torto, na mão do marceneiro Jesus, se torna uma linda obra de arte. Por isso que eu acredito que qualquer um que se permita viver o verdadeiro cristianismo, ele não continua a mesma pessoa. Não tem como. Não tem como. E hoje eu queria conversar com vocês sobre o tema da nossa igreja para o ano de 2024, que é um legado que transforma. A nossa missão como pais biológicos, como pais espirituais, é transmitir esse legado de princípios fundamentados na palavra de Deus para os nossos filhos, para as futuras gerações. E eu aprendi isso, a primeira vez que eu ouvi sobre isso foi com o Daniel, que ele diz que riqueza, ele fala mais ou menos isso. Eu não sei se está aí no slide, meu amigo Benelli, mas riqueza é o que nós deixamos para os nossos filhos. O legado é o que nós deixamos dentro dos nossos filhos. Nós deixamos nos nossos filhos. E aqui eu queria fazer uma reflexão com vocês, porque a pessoa que me ganhou para Jesus, hoje essa pessoa está com a vida destruída. Ela, depois de investir muito fortemente na minha vida, na vida da minha esposa, na criação dos nossos filhos, essa pessoa começou a tomar decisões que foram me afastando dos caminhos de Deus. E há algum pouco tempo atrás eu me encontrei com a ex-esposa dele, aqui em Itapipoca. E ela já estava com outro marido. E a realidade é que eu tenho uma dívida de gratidão impagável a essa família, que hoje não é mais uma família, se permitiu ser influenciada
pelas artimanhas, pelas concupiscências da carne, mas eu tenho uma dívida de gratidão porque eles foram o canal para apresentar o Senhor à minha família. E aqui eu quero trazer uma reflexão. Você gostou do legado que você recebeu? Se sim, glória a Deus, dê continuidade e aprimore ainda mais esses valores. Mas se você olha e diz, não, eu não gostei do legado que eu recebi, porque hoje, conhecendo as Escrituras como eu conheço, tendo um relacionamento com Deus da forma que eu tenho hoje, eu vejo que meus pais, eles foram, na verdade, enganados pelo maligno e não conseguiram deixar um legado de valores bíblicos para a minha vida. Então eu realmente não gosto desse legado, apesar de ter uma dívida de gratidão. Por isso que eu comecei falando das pessoas que me ganharam para Jesus, porque eu sou grato demais, mas infelizmente eles não deram continuidade. Então, se você está nesse time de pessoas que não estão felizes e satisfeitos com o legado que os seus antepassados deixaram, a pergunta é: o que você tem feito para não repetir essa frustração para as gerações futuras, para os seus descendentes? Você não está gostando do legado da geração anterior à sua? Então, o que você está fazendo para não perpetuar essa maldição? Você pode fazer diferente do que o seu avô fez. Você pode fazer diferente do que a sua mãe, o seu pai fizeram. Nossos filhos serão melhores do que nós. Quando a palavra de Deus diz que os nossos filhos são como flechas nas mãos do arqueiro, diz muito sobre isso. Eles vão muito além de onde a gente chegar. Eles serão lançados com um propósito divino através das nossas vidas. Como nós podemos construir e estabelecer um legado? E aqui é importante a gente compreender que legado tem mais a ver com o que você vai cumprir do que com o que você recebeu. Lembra do pau torto? Que até a cinza é torta? Foi esse legado que eu recebi. Só que hoje, eu estou transmitindo para os meus filhos que um pau que nasce torto na mão do marceneiro Jesus Cristo, ele se transforma em algo belo, em algo precioso, em uma obra de arte de Deus. Cabe a mim fazer diferente, apesar da imensa gratidão. Estão comigo? Então não aceite a mentira do maligno que te faz pensar: ah, eu sou assim porque minha mãe era assim. Pastor, a minha bisavó tinha uma vida de prostituição. A minha avó também foi prostituta. A minha mãe também foi prostituta. A minha irmã mais velha é prostituta. A minha irmã mais nova está no caminho da prostituição. Mas você pode fazer diferente. Você está entendendo, meu irmão? Não é porque o meu avô era, não é porque o meu pai era, que eu também preciso ser. Eu posso quebrar toda maldição através do poder de Deus. Eu posso reescrever um legado na minha família a partir daqui. Então não aceite essas mentiras. A palavra de Deus, ela vai trazer um equilíbrio para as nossas vidas.
quando nós praticamos. Não é que você vai ser indiferente ao pecado. Não é que você vai para o outro extremo a ponto de se apegar a rigores farisaístas religiosos que vai fazer com que a gente deixe um legado. Não é assim. Existe hoje uma prática do evangelho da conveniência. As pessoas estão querendo moldar ou atualizar a Bíblia para os padrões mundanos para que haja uma aceitação de um falso evangelho. Por outro lado, existem pessoas que se apegam a rigores doutrinários tão insanos quando confrontados com a palavra de Deus, que as pessoas vivem como eu vivia no passado. Distante de Deus, porque eu não tinha interesse. Pelo contrário, eu ficava chateado. A realidade é que não é a delicadeza do liberalismo, nem a truculência dos conservadores fariseus, que nós e as gerações futuras precisamos, mas de uma construção de caráter equilibrado e sustentável, de acordo com a palavra de Deus. Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de equilíbrio. Amém, queridos? Então o legado tem a ver com isso. Quando nós nos apegamos à verdadeira liberdade em Cristo, nós vamos vivendo o verdadeiro evangelho sem ser contaminado pelo lixo cultural, pelas imundícias políticas, pelas hipocrisias enfeitadas nos discursos religiosos. Quando nós vivemos a verdadeira vida em Cristo, nós vivemos o equilíbrio divino. Em tudo Deus traz equilíbrio. Nós precisamos nos esforçar para conhecer a palavra de Deus, querido. Por isso que lá na folhinha de alvos, nós já colocamos como primeiro alvo para 2024, você cultivar mais intimidade com o Espírito Santo. Você não ficar refém dos cultos aos domingos. Você não ficar, apesar de ser muito importante, mas não fique refém ou dependente de um encontro, de reunião, de treinamento de líderes semanais que nós temos aqui às terças-feiras, o Tadel. Não fique dependente tão somente de um tempo de discipulado ou de um momento de célula para você receber algo da parte de Deus. Cultive intimidade com o Senhor todos os dias. Nós precisamos fugir da alienação espiritual. É por isso que tem tanta gente seguindo tanta baboseira por aí. Pessoas alienadas espiritualmente. Nós vivemos em um país muito próspero, muito rico, mas com muitos analfabetos financeiros. Quantas pessoas têm sido vitimadas aí por instituições e pessoas, porque elas, apesar de saberem ler, no que diz respeito às finanças, são analfabetas. Da mesma forma, no que diz respeito à espiritualidade, pessoas que vivem rituais religiosos, mas que são reféns, vítimas, de uma forma agressiva, muitas vezes, ou, em outros momentos, liberais demais, a ponto de serem induzidas a viverem a flexibilidade dos mandamentos de Deus ou o extremismo de um rigor doutrinário e vivem vidas distantes do verdadeiro relacionamento com o Senhor. Isso é muito sutil. Isso é muito sutil. Então vamos ver aqui os versículos base do tema do ano de 2024 para a nossa igreja. Salmos 78, versículos 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez.
Nós precisamos transmitir isso para os nossos filhos. Quando os nossos filhos veem sobre o nosso testemunho, lá em casa, por exemplo, meus filhos olham e dizem: pai, eu não consigo. Eu já ouvi de muitos irmãos aqui: pai, eu não consigo imaginar o senhor fazer do que o senhor disse que fazia. Pois é, filho. É porque o pau que nasce torto, na mão do marceneiro Jesus, se transforma nessa obra de arte. O que roubava não rouba mais. O que mentia não mente mais. O que se prostituía não se prostitui mais. Não há quem conheça o Evangelho que continue fazendo as mesmas coisas sem ter uma inclinação à transformação. 2 Timóteo capítulo 2, verso 2. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis e idôneos para instruir os outros. Treinamento, formação de líderes. Quanto mais discipuladores, mais pessoas sendo discipuladas, quanto mais líderes de células, mais pastores eficazes nós temos. Porque pastor, só porque tem um certificado, tem um título de pastor, eu quero ver os frutos do seu pastoreio, meu irmão. Nós precisamos levar isso adiante, transmitir essas verdades a homens fiéis, instruir as pessoas. Por isso que nós valorizamos a nossa escola ministerial Paz, nós valorizamos todos os cursos, nós investimos pesado no treinamento e capacitação de pessoas. E quando a gente pega pessoas que querem, meu irmão, aí é que a gente chega junto mesmo para poder realmente fazer a coisa, crescer e evoluir. E aqui eu queria honrar a vida dos nossos pastores. Eu creio que nós temos algumas fotos deles aqui. Nosso querido pastor Melvin, Catarina Uber, esse casal que eu não tive o privilégio de conhecer, porque Deus chamou mais cedo do que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, mas que está aí. Conheço muito da história deles por causa do legado que eles têm deixado. Nosso querido pastor Lucas e a sua esposa, Cristina, pastor Lucas, seus filhos. Nós temos também nosso pastor Paulo Jeffrey, a pastora Rebeca, esse casal querido, que hoje são os líderes da Missão Paz. Nós temos o pastor Eibe, pastor Andréia, esse casal que estava naquele vídeo lá. Nossos líderes que eu amo tanto, nós amamos tanto. Nós temos os nossos pastores aqui do Ceará, a pastor Sandra, a pastora Álbia. Eu dou a minha vida por eles sabem disso. Nós temos o pastor Bruno e a pastora Laís, que são os nossos pastores diretos, que estão responsáveis hoje pela obra missionária em todo o estado do Ceará. Esse aqui, eu digo, sem medo de titubear, que eu mato o morro por esse casal também, em nome de Jesus. Amo demais a vida deles. E é isso, são os nossos pastores, a nossa liderança. Eles que realmente têm sido esse canal de Deus, têm se permitido ser essa bênção que eles são para a glória de Deus. E eu queria agora trazer alguns dos valores, do legado que a gente tem recebido através da vida dos nossos pastores. E o primeiro valor é esse: amar a Deus. Essa é a nossa prioridade. Amar a Deus. Nós existimos para amar e adorar a Deus. Nós existimos para viver uma profunda intimidade com Ele. Nós fomos criados para Ele, queridos. Ele nos deu o livre-arbítrio. Mas a realidade é que nós fomos criados para Ele. Quando nós entregamos, por exemplo, as nossas primícias, não é que Deus precise das nossas primícias. Nós é que precisamos reconhecer e consagrar a Deus, ter o Senhor como primeiro nas nossas vidas. Isso é importante para nós. E certamente Ele se alegra quando nós conseguimos nos desprender dessas coisas mundanas para que Ele possa estar sempre no primeiro lugar. Então, sem esse relacionamento,
com Deus, a vida não faz sentido. Se torna uma vida vazia. Uma vida, às vezes, até cheia de muito dinheiro. Mas uma vida sem perspectivas divinas, né? Sem realmente a gente viver o melhor do céu aqui na terra. Então, essa paixão por Jesus, que a nossa igreja valoriza tanto, inclui oração, inclui intimidade, relacionamento, jejum, esse desenvolvimento de uma vida de intimidade com o Senhor. Isso tem a ver com amar a Deus. E isso é uma prioridade nesse legado que nós temos recebido. Segundo valor é amar as pessoas. Isso é uma paixão da nossa igreja. Nós somos completamente apaixonados por pessoas. Nós acreditamos ser, através do amor às pessoas, a forma mais sublime da gente expressar o amor de Deus nas nossas vidas. Por isso que eu digo, não tem como a pessoa conhecer verdadeiramente a Deus e ela não se permitir ser um instrumento dele para cuidar de vidas, para ser interessado em alcançar vidas, uma vida de santidade, uma vida de integridade, uma vida de abnegação. Tudo isso são características do nosso legado. Outro valor que faz parte do nosso legado também é a generosidade. Esse ano nós tivemos avanços significativos na estruturação da nossa igreja. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Semana passada eu recebi um testemunho de uma pessoa que não entrava, aliás, até já entrou em algumas igrejas evangélicas. Mas assim como eu no passado, tinha um coração meio travado. E o irmão dessa pessoa trouxe ela aqui na nossa igreja no domingo passado. E o irmão dela me disse que ele ofertou. Ele ofertou. Algo assim muito inesperado aconteceu. E sabe o que foi que ele disse? Eu me senti à vontade de ofertar, e não somente ofertar, ser generoso. Você sabe que eu não costumo falar tanto sobre dinheiro aqui na nossa igreja. Não é o dinheiro mais importante de forma nenhuma. Mas ele disse que pegou tudo o que tinha na carteira. E ninguém fez apelo pedindo dinheiro de forma nenhuma. Ele foi direcionado por Deus para aquilo. E sabe qual foi o fundamento dele? Ele disse, eu senti que essa igreja é uma igreja que investe no conforto dos seus membros. Meu Deus, você vê como isso é forte. Então a generosidade é uma das características desse legado. É um dos valores desse legado, e para nós é um privilégio, não é? Eu quero destacar também outro valor desse legado, que é o servir. Um time, um exército de voluntários essa igreja tem. Isso é muito forte. Uma vida dedicada ao servir. Nós passamos 4 dias aqui, trabalhando para fazer a plataforma lá de trás. Você viu que está toda bonitinha? 4 dias. Chegava cedo, saía tarde. Trabalhando com solda, fazendo cortes, e as pessoas envolvidas voluntariamente. Diga-se isso, não é generosidade. Porque no mundo, você só faz algo se você tiver uma contrapartida imediata. E quem serve ao Senhor, serve por amor. Serve por amor. Sempre tão dedicados a servir a Deus e às pessoas. Esse legado também inclui missões mundiais. Você sabia que a Paz Church já está em vários países, em várias nações, plantando igrejas, valorizando a igreja local. Nós recebemos o pessoal da Difflin Mission School. E essa escola missionária, ela está sendo desenvolvida para formar missionários que vão investir e trabalhar na igreja local. Na igreja local, o viés da igreja local. Sabe, do mesmo jeito, escute isso, da mesma forma que as células são o coração da igreja local. Você quer ter uma igreja com visão em células como a nossa forte? Tenha células fortes. Você quer ter células fortes? Tenha relacionamentos e vínculos fortes nas células.
Então aí a gente vive um efeito muito lindo. Intimidade com Deus. A pessoa cresce em amor pelas pessoas. Uma vez que ela cresce no relacionamento com Deus e em amor pelas pessoas, ela começa a cuidar de pessoas. Ela começa a discipular pessoas. Ela começa a ganhar vidas. Quando ela começa a ganhar vidas, se forma ali a igreja nas casas, que são as células. Foi assim que essa igreja começou. As células, elas começam a ser fortalecidas e o líder da célula começa a capacitar e treinar outros líderes. E aquela célula cresce a ponto de um líder só não dar conta de cuidar de todas aquelas ovelhas. E essa célula multiplica. E essa célula, quando multiplica, ela tem que levar na multiplicação todo o seu DNA. Uma célula que tem viés evangelístico, integração, uma célula que realmente estimula e fomenta os membros a terem comunhão, relacionamento, amizades riquíssimas, fortalecidas nesses vínculos que nós acreditamos que são baseados na palavra de Deus. E aí se cumpre o que acontecia na igreja primitiva. O Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. E os irmãos, com alegria e sinceridade de coração, iam avançando, expandindo o reino de Deus. Então as células vão crescendo, a igreja local ela cresce. Se a igreja local cresce, a igreja do Senhor Jesus, que é quando nós juntamos todas as igrejas locais, ela cresce também. E a igreja do Senhor Jesus crescendo, cresce o reino de Deus. Isso é muito lindo, isso é muito forte, gente. Você que está vivendo isso, você sabe, porque sabe do que eu estou falando. Então, nós somos muito privilegiados com o legado que Deus nos abençoou, que Deus nos confiou, para que a gente possa passar para as próximas gerações. 2024 está chegando. 2024 vem com bênçãos ainda maiores, bênçãos ainda mais significativas. Sabe por quê? Porque nós vamos estar muito mais preparados do que a gente estava no final do ano de 2022. Você quer que Deus use sua vida, meu irmão? Pois esteja preparado, esteja buscando e não se conforme, porque a cada passo que você dá, Deus te capacita para você dar o próximo passo. E a gente vai crescendo de glória em glória. E eu creio que logo, logo, nós vamos estar em todos os bairros dessa cidade, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos juntos nessa, amém? Glória a Deus. Então, aleluia, glória a Deus. Já temos muitos trabalhos iniciados lá em Amontada, Tururu. Nós temos visto, assim, algo maravilhoso da parte de Deus. E em 2024 nós seremos muito, muito mais abençoados, né? A família da paz vai viver intensamente esse legado e vai transmitir para as próximas gerações, né? Nós vamos levar esse legado tão rico aos nossos familiares, aos nossos amigos. Nós vamos sim, eu creio que Deus vai usar as nossas vidas para a gente impactar a nossa cidade e onde a gente estiver. Nós acreditamos nos ministros de mercado também. Lá no seu trabalho. É aquele negócio. Você é ou você é. Não tem como. Você é como aquele exemplo que o pessoal usa, né? Você pega uma nota de R$100, você amassa, ela continua valendo R$100. Você pega uma nota de R$100, você amassa, pisa nela, ela continua valendo R$100. Onde ela estiver, ela vai ter o valor dela. Da mesma forma somos nós. Não tem esse negócio da gente ser um aqui na igreja e lá em casa ser outro. Não existe esse negócio da gente ser um aqui na igreja, ser o mesmo em casa e ser diferente no meu trabalho. Aí dentro da igreja eu não posso mentir, mas lá no meu trabalho eu posso mentir. Isso não existe, isso é falta de integridade, isso é falha de caráter. Essa pessoa precisa, com todo carinho que eu digo, se converter verdadeiramente, não é? Então, nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. Nós queremos, eu, minha esposa, nossa família, nossa liderança, nós queremos parabenizar você pela sua fidelidade em Jesus.
Nós queremos declarar sobre a sua vida bênçãos ainda maiores. Quando a gente fala sobre bênçãos, é incrível. É incrível como a gente é tendenciado a olhar para as questões materiais. Meu Deus. Por isso que a palavra de Deus fala que nós não podemos servir a dois senhores. Essa questão do apego à matéria é algo tão sério que a Bíblia chama de Senhor, apesar de ser Senhor com S minúsculo. Mas isso é muito sério. Quando se falam em bênçãos, são bênçãos de todos os aspectos. Livramentos, relacionamentos. Tem riqueza maior do que a gente dormir feliz com a nossa esposa. A gente saber que os nossos filhos, quem tem bebê pequeno aí, que às vezes se levanta várias vezes para ver se o menino está respirando, não é? São essas bênçãos. Você poder acordar. A gente trabalhando aqui, eu acabei tendo uma queimação nos meus olhos. Você tem noção do que é se acordar sem conseguir abrir seus olhos? Agradeça a Deus porque você está podendo abrir seus olhos, meu irmão. As bênçãos são essas. Quando você está aqui sentado, tem gente precisando, está no hospital. São essas bênçãos. É aquilo que verdadeiramente vale a pena. Na simplicidade do Evangelho, mas vivendo o sobrenatural do céu. Vivendo o sobrenatural de Deus. Amém? Então eu quero perguntar para você, você está preparado para viver o melhor ano da sua vida em 2024? Vamos ficar de pé para a gente orar. Glória a Deus.